Olá, sejam bem-vindos ao seu canal Rede Previdência, para a transmissão das notícias previdenciárias em 10 minutos, nesta sexta-feira, 18 de junho. Sob a direção geral do Dr. Ricardo Souza e trabalhos técnicos de Ícaro Moreira, eu, Ney Araújo, apresento para vocês, a partir de agora, as mais recentes notícias previdenciárias. Trago logo de início decisão da 10ª turma do Tribunal Regional da Terceira Região, que concedeu aposentadoria a uma pessoa que exerceu a atividade de assistente administrativo e gerente de filial. E o fundamento foi que ele esteve exposto à periculosidade. De princípio, pode até parecer estranho, assistente administrativo, gerente de filial, eis que ele trabalhava numa distribuidora de gás. E nós sabemos que a periculosidade é o risco que a pessoa tem da perda da vida, porque os inflamáveis, os explosivos, a qualquer momento, podem explodir e causar a morte daqueles que estão naquele ambiente de labor. Por isso mesmo, a 10ª turma reconheceu e concedeu a aposentadoria especial aos 25 anos de exposição à periculosidade. Outra decisão vem da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região. O INSS requereu que fosse efetuado o desconto no benefício concedido de aposentadoria do período em que o beneficiário recebeu a aposentadoria e também recebeu o seguro-desemprego, enquanto ele aguardava o benefício. Foi negado nas instâncias inferiores e, por meio de agravo, chegou até a turma regional de uniformização. E o entendimento da turma foi que não pode haver cumulação do seguro-desemprego, exceto com pensão por morte e auxílio-acidente, mas não com aposentadoria. E por isso mesmo foi deferido o desconto das parcelas no valor recebido de seguro-desemprego. Outra decisão importante, estamos na sexta-feira das decisões, foi da 2ª turma do Tribunal Regional Federal, esse da 1ª Região, em que foi concedida o benefício de prestação continuada, mais comumente chamado de LOAS, a uma idosa de 70 anos. E por mais que pareça pacífico a situação, até porque está na lei, a idosa não foi agraciada com o benefício, porque o INSS entendeu que, por o marido dela ser aposentado, ela não teria esse direito, já que são os únicos componentes da casa. Portanto, estaria acima a renda per capita dos componentes do grupo familiar. Entretanto, o benefício do marido é de apenas um salário mínimo, é a aposentadoria que ele recebe. E assim, tanto o benefício previdenciário como o benefício assistencial devem ser excluídos da composição da renda familiar para a concessão de um outro benefício. Por isso mesmo é que foi concedido judicialmente o benefício de assistência social a essa idosa de 70 anos. Outra situação vem também do
TRF4, e aqui é aquela chamada ação de regresso, em que a empresa, por desobedecer às normas que regem a segurança e saúde no trabalho, podem responder pelos benefícios concedidos aos segurados que foram vítima de acidente por culpa da empresa. Neste caso, ocorreu uma explosão numa fábrica de gelo, justamente porque o equipamento estava em desacordo com as normas regulamentadoras. Equipamento, inclusive, com improvisação. E por isso mesmo houve a explosão e vitimou 2 empregadas. O INSS concedeu o benefício às trabalhadoras, mas ingressou na justiça com a ação de regresso, reivindicando a devolução dos valores gastos com a concessão dos benefícios. E foi reconhecido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Bem, para encerrarmos, trago aqui um assunto importantíssimo que diz respeito à perícia biopsicossocial. Esse instrumento fabuloso, mas ainda pouco conhecido de nós, advogados, e também dos senhores magistrados, dos próprios peritos e dos assistentes sociais, na adequada avaliação da pessoa com deficiência em razão da solicitação de benefício previdenciário ou até mesmo do benefício assistencial. Essa perícia biopsicossocial, ela deve considerar as funções do corpo e também das barreiras externas a ele. Para que haja a avaliação completa, deve-se considerar o contexto social do deficiente. Por exemplo, as dificuldades com a interação social que ele tem. Acesso a tratamentos adequados de saúde, porque o deficiente tem uma necessidade geralmente maior e não tem essas devidas assistências. Então, tudo isso deve ser levado em consideração para, inclusive, aquela pontuação para deferimento do benefício. Tem que se observar também as enfermidades psicológicas, que são muitas, pelas agruras que passa a pessoa com deficiência. Há de se observar também a estigma social. Infelizmente, é bastante presente, por mais que haja as ações inclusivas. Há de ser observado também o comprometimento da vida independente da pessoa com deficiência. E aqui, inclusive, eu lembro um exemplo clássico. 2 cadeirantes, um que tem as facilidades de ter um veículo adaptado, uma cadeira de rodas elétricas, e trabalha o acesso todo facilitado, tanto na sua residência como no seu escritório. E há aquele, na mesma situação dele, de cadeirante, mas que mora num bairro distante, rua de terra, e que tem toda a dificuldade de acessar um transporte público. Então, isso deve ser levado em consideração na perícia para o apoio judicial do deferimento do benefício solicitado, que seja o benefício previdenciário ou que seja o benefício assistencial. Estas foram as notícias desta sexta-feira, o Notícias em 10 minutos, tratando
da Previdência em geral é transmitida das segundas às sextas-feiras. E se você ainda não é inscrito no canal Rede Previdência, inscreva-se, compartilhe, ative o sininho, curta, e você tem mais de 800 vídeos à sua disposição. Desejando a todos um ótimo final de semana, agradeço por estarem presentes no nosso canal Rede Previdência. Até mais.